pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, vamos fazer a correção das atividades da semana 1. Eu vou fazer uma correção assim, dá para acompanhar, mas vocês têm que prestar atenção. Então, vamos lá. Número 1. Uma pessoa que não tem nenhuma doença está necessariamente saudável? Justifique. Bom, aqui está perguntando sim ou não e por que dessa resposta. Se você leu na apostila mesmo, já tem a resposta, né? Então, vamos ver aqui, ó. Estou subindo para a gente poder achar a resposta. Está aqui. Segundo a OMS. Está mais para baixo, aliás, aqui. OMS. Segundo a OMS. Todo mundo sabe o que significa OMS, né? Organização Mundial da Saúde. Então, ó, vamos destacar aqui. Segundo a OMS, saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim um estado de bem-estar. Vamos destacar. Saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim um estado de bem-estar físico, mental e social. Beleza. Podemos definir, em outras palavras, a saúde como qualidade de vida. Ótimo. Então, vocês poderiam responder o seguinte: não. Por quê? Porque, segundo a OMS, saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim um estado de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, saúde é qualidade de vida. Essa é a resposta número 1. Não, por causa disso que eu destaquei aqui no texto. Vamos ver a número 2. Só um momentinho. Eu não estou usando o mouse, estou usando o notebook mesmo, então demora um pouquinho. Número 2. Cite e explique pelo menos uma atitude. Cite e explique pelo menos uma atitude que pode ajudar a prevenir cada um dos tipos de doença a seguir: infecciosa, ocupacional, degenerativa, carencial e sexualmente transmissível. Vamos começar pela infecciosa. Se você olhou na apostila também, tem a resposta. Como que você faz para prevenir uma doença infecciosa? Por exemplo, doença que está acontecendo agora, do coronavírus, é uma doença infecciosa. Quais foram as atitudes que a gente teve que tomar para tentar prevenir se contaminar com essa doença? Não foi lavar as mãos? Por que lavar as mãos e evitar o contato físico com outras pessoas? Usando máscara e tudo mais. Por quê? Porque a gente sabe que ela é transmitida através do vírus. E o vírus está presente no ar. Então, dependendo da doença infecciosa, basta você tomar as atitudes sanitárias adequadas, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, no texto. Aguarde só um momentinho. Ó, doenças infecciosas ou transmissíveis, causadas por agentes biológicos que infectam um hospedeiro. O agente biológico, no caso do coronavírus, é um vírus. O agente biológico, no caso da dengue, é um vírus também. Então, como que você faz para evitar pegar uma doença infecciosa ou transmissível? Simples, é só você tomar medidas sanitárias que impeçam a contaminação por aquele agente biológico. Então, você vai tomar medidas sanitárias que impeçam a contaminação por aquele agente biológico. Isso vai depender de qual doença. Por isso a gente não pode generalizar e falar assim: é para todas as doenças lavar as mãos. Você não sabe como que é transmitido, mas lavar as mãos é um ato de higiene, né? E que, como diz, né? Canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, é isso daí, é um ditado popular. Você tem que lavar as mãos, que é um método de higiene. Mas para evitar uma doença infecciosa, basta você evitar que o agente biológico infecte aquela pessoa por medidas sanitárias. A outra forma, perguntou, como evitar doença degenerativa. Doença degenerativa é o quê? Função ou estrutura de um órgão ou tecido que são deteriorados ao longo do tempo e podem afetar qualquer um dos sistemas. Como que você vai evitar de pegar uma doença degenerativa? Nesse caso aqui, pessoal, eu já não concordo muito com essa apostila, não.
Porque, basicamente, como é que você vai evitar de ter uma doença degenerativa? Se você for pensar de uma maneira geral, a forma para você evitar de pegar uma doença degenerativa, de ter uma doença degenerativa, não de pegar, de ter uma doença degenerativa, seria o quê? Você ter hábitos de vida saudável, evitar o sedentarismo, ter hábitos de vida saudável. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui para vocês o seguinte, só um momentinho. Ó, atividade física regular. A prática de atividade física regular pode diminuir pela metade o risco de desenvolver doenças degenerativas. Uma dieta saudável, atividades mentais, sono adequado, administrar o estresse, ter uma vida social ativa. Isso são dicas para prevenir doenças degenerativas. Pode dar certo e pode ser que também não dê certo. Mas se você praticar todas essas dicas que estão aqui, provavelmente não vai desenvolver uma doença degenerativa. Tá ok, pessoal? Então vamos continuar aqui. Bom, como que você vai evitar de desenvolver uma doença ocupacional? Você sabe que uma doença ocupacional são lesões causadas pela reparação de movimentos ou posturas inadequadas por tempo prolongado. Por exemplo, lombalgia, lesão por esforço repetitivo, LER. Para você evitar de ter uma LER, o que você tem que fazer? Se ela é causada por esforço repetitivo, você tem que fazer o quê? Evitar ter um esforço repetitivo, certo? Lombalgia, você tem que sentar direito na cadeira, você tem que se posicionar direito em uma cadeira, para que você não desenvolva uma lombalgia. Porque a pessoa, quando está trabalhando, fica sentada por longos períodos também, o que acontece? Ela pode desenvolver uma doença ocupacional. Então, essa é uma forma de evitar. Doenças carenciais. Como evitar desenvolver uma doença carencial? Se uma doença carencial é causada pela ausência de uma ou mais vitaminas por tempo prolongado, então ela tem que fazer o quê? Ela tem que ter uma alimentação saudável. Ela tem que comer de tudo um pouquinho, né? Tem gente que não come feijão, por exemplo. A pessoa que não consome feijão, não consome uma couve, com o tempo, ela pode desenvolver uma anemia. Anemia é uma doença carencial. Uma pessoa, por exemplo, que não toma, não chupa laranja, não come abacaxi, ela pode ter carência de vitamina C. Então, com o tempo, ela pode desenvolver o escorbuto, que é uma doença carencial. Beleza? Bom, também perguntou aqui como que faz para evitar, né, uma doença DST. DST ou IST, que são doenças infecciosas sexualmente transmissíveis. IST quer dizer infecciosa sexualmente transmissível. DST, que era o termo que a gente usava antigamente, quer dizer doença sexualmente transmissível. Bom, elas podem ser transmitidas durante o ato sexual com uma pessoa contaminada. Se é durante o ato sexual, como que você vai fazer então para evitar de se contaminar com uma DST ou IST? Você vai evitar de ter um ato sexual? É difícil, não é? Então, o que você vai fazer? Você vai usar um preservativo, nada mais, nada menos do que a camisinha. Tanto faz camisinha masculina ou camisinha feminina, porque é um método preservativo que impede a infecção por doenças sexualmente transmissíveis, beleza? Bom, vamos ver se eu respondi todas aqui. Continuando. Aqui, infecciosa, ocupacional, degenerativa, carencial e sexualmente transmissível. Ok, respondi todas. Vamos para número 3. Um casal tem dúvidas sobre qual método contraceptivo deve usar. Eles utilizavam a tabelinha e o coito interrompido e achavam que por usarem 2 métodos estavam protegidos. Explique para o casal porque os métodos escolhidos não são os mais seguros e dê 2 opções de combinações de métodos contraceptivos mais eficientes, explicando sobre a eficácia de cada um deles. Bom, aqui você tem que explicar porque que a tabelinha e o coito interrompido não são eficientes, eficazes.
Então, a gente pode olhar na apostila aqui. Vamos ver aqui se tem na apostila, né? Bom, na apostila... Na apostila não fala, mas assim, vocês já conhecem, né? Se não conhece, vamos lembrar agora. Tabelinha. O que é a tabelinha? A tabelinha, ela consiste em marcar o início do... A tabelinha, ela consiste em marcar o período fértil da mulher. Então, durante aquele período fértil, não deve ter um ato sexual sem o uso de preservativo. Vamos supor que a pessoa está usando só a tabelinha. Então, a tabelinha, ela consiste em, durante aquele período que ela estiver fértil, normalmente são 3 dias depois e 3 dias antes da menstruação, naquele período ali, ela está fértil, não deve ter um ato sexual, uma relação sexual. O coito interrompido, o que é o coito interrompido? O coito interrompido é o seguinte: durante o ato sexual, antes do homem gozar, ele vai e retira o pênis, né? Nesse coito interrompido, ele vai impedir de que o sêmen entre para dentro do corpo da mulher. E assim, evita-se a gravidez. No entanto, é muito difícil de controlar tanto a tabelinha quanto o coito interrompido. Por isso que não são métodos eficazes para evitar uma gravidez. A tabelinha não é eficaz. Por quê? Porque o corpo da mulher não funciona como um reloginho. Ai, tal dia eu vou menstruar. Então, de tal dia a tal dia eu estou fértil. Não é assim. A menstruação, o corpo da mulher, depende de muitos fatores. Tanto os fatores hormonais, quanto os fatores emocionais. Então, por isso, a tabelinha está descartada. O coito interrompido. Por que o coito interrompido também não é um método eficaz? Durante o coito interrompido, durante o coito, né? Coito é o ato sexual. Durante o ato sexual, tá todo mundo ali no bem bom, né? Tudo bem. E aí, como que o homem, naquele momento que ele vai gozar, ele já pensa, opa, vou pausar e vou tirar. No momento que ele tirou o pênis, já foi uma gosminha. Nessa gosminha que foi, já tem espermatozoide. Se já tem espermatozoide, já pode acontecer a fecundação. Basta uma pequena gotinha. Uma gotinha de espermatozoide tem uma gotinha de sêmen tem muito espermatozoide lá dentro. Basta só um para acontecer a fecundação. E outra coisa, o espermatozoide fica vivo dentro do corpo da mulher até 72 horas após o ato sexual. Então, no coito interrompido não é um método eficaz. Mas qual método que poderia ser eficaz? A gente sabe que um dos métodos mais eficientes é o uso de camisinha. Como eu falei, tanto faz a camisinha masculina quanto a camisinha feminina. E aqui eu vou pegar também um adendo para defender as mulheres. Os homens acham que nós mulheres temos que usar a pílula. Eles falam assim, eu não vou usar camisinha porque você pode usar a pílula. No entanto, pessoal, durante um ato sexual, tá todo mundo envolvido, não tá? Tanto o homem quanto a mulher. Então, os dois têm que ter responsabilidade. Porque se os dois estão ali, naquele ato sexual, é porque eles estão tendo algum vínculo. Esse vínculo pode ser afetivo ou não. Se esse vínculo for afetivo, e desse vínculo afetivo nascer uma criança, os dois vão ter que ter responsabilidade para cuidar. Não, nós queremos só curtir. Então, se nós vamos só curtir, os dois têm que ter também responsabilidade para evitar uma gravidez indesejada. Às vezes não é o momento de ter o filho, não tem condições financeiras, não tem condição emocional. O que então que pode ser feito? O que deve ser feito? Tanto o homem quanto a mulher se prevenir. Não só a mulher, não é só jogar em cima da mulher. Você vai tomar a pílula e pronto, o anticoncepcional. Não é só a mulher que tem que se preservar, né, proteger. O homem também. Aliás, é muito mais fácil o homem usar a camisinha do que a mulher ficar todo dia tomando aquela pílula. Não é não? Então, o método mais eficiente seria eles combinarem o uso de um contraceptivo oral, no caso, que seria a pílula, e também usar um contraceptivo, que seria a camisinha, ou a camisinha masculina, ou a camisinha feminina.
A camisinha masculina ela é mais fácil de ser encontrada, de ser comprada, né? Tem farmácia, tem supermercado, tem um monte de lugar. Já a camisinha feminina, ela é mais difícil de ser encontrada, mas existe, né? E ela é mais cara também, ok? Bom, eu acho que eu expliquei a 3. Vamos para a 4. Na número 4, vocês tinham que analisar o gráfico. Esse gráfico aqui apresenta dados sobre a mortalidade infantil no Brasil. Vocês têm que analisar e responder as questões de 4 a 9. Então, a gente vê aqui, ó, taxa por 1.000 nascimentos vivos. Taxa de mortalidade infantil no Brasil e em suas regiões. Nós temos de 1990 a 2007. É o período de análise desse gráfico. E a taxa de por 1.000 nascimentos vivos de 0 a 100. Então, é 0 a 100 mil. Aqui, gente, eu tenho uma crítica a fazer sobre essa tabela também. Ela está colorida e se você está com a sua apostila impressa, provavelmente você imprimiu ela em preto e branco. Então, você não vai ver essas diferenças aqui. Se você está como eu acompanhando pelo computador, beleza. Basta você dar o quê? Um zoom e você vê direitinho as cores, né? Não? Agora, se você estiver olhando pelo celular, você dá um zoom, mas às vezes você vai confundir as cores que estão aqui. Então, essa é a minha crítica. Mas eu coloquei aqui um zoom para vocês darem uma olhadinha. Veja bem. Então, nós temos aqui o Brasil, que o Brasil é esta linha aqui, é uma linha roxa, ó, Brasil. Norte, amarelo, que é essa linhazinha aqui, ó. Nordeste é um laranja, que é essa linha aqui, beleza? Sudeste é um azul bem clarinho, que é essa linhazinha aqui, ó, dá pra ver aqui, é. Sul é um verde, que é essa linha aqui. E Centro-Oeste, que é essa linha aqui, um vermelho, né? Um vermelho mais claro. Muito bem. Aí nós vamos lá para as perguntas. Qual foi aproximadamente a taxa de mortalidade infantil no Brasil em 1990? Você vem aqui, 1990. Aí eu vou seguir. 1990, eu tenho que achar a cor do Brasil, que é o roxo. 1990. Você vem aqui, mais ou menos foi aqui, ó. Aqui. Então, que dá o quê? 50 mil, porque é taxa por 1.000. Então, tá no número 50, ó. Tá entre 40 e 50. Se você quiser colocar 49, 49,5, tá? Então, é essa parte aqui. Deu o quê? 40, vamos colocar, então, 49,5. 49. Vamos colocar 49. Deu o quê? Uma taxa de 49 mil. Essa foi a taxa, beleza? Aí, qual é a próxima pergunta? Quais são as duas regiões que apresentaram as menores taxas de mortalidade infantil em 2007? Menores taxas. Aí você vem aqui, 2007. Menores taxas. Nós temos que ver quais foram as duas, que aqui perguntou duas regiões. As menores taxas, se você observar bem, foi essas cores aqui, ó. As que estão aqui, ó. Azul e verde. Azul é sudeste, verde é sul. Então, as menores taxas foi as regiões sudeste e sul. Qual região, tá? Só uma. Qual região apresentou as maiores taxas de mortalidade infantil no período mostrado no gráfico? É todo esse período aqui, ó, de 1990 a 2007. Qual que apresentou as maiores taxas? Concordam comigo que foi essa parte aqui, esse verde, esse laranja? Então, foi a região Centro-Oeste. Ó, ela tá bem destacada aqui, Centro-Oeste. Ela começou com 80 mil, foi caindo, mas mesmo assim ela está acima das outras regiões. Então, foi região Centro-Oeste. Continuando. Quais fatores você considera que estão relacionados aos fatos apresentados nas respostas das duas questões anteriores? Quais fatores que estão relacionados a isso aqui e a essa resposta aqui? Quais são os fatores? Bom, isso não está no gráfico,
e nem está na apostila. Não está. Pode reler que você não vai achar. O que você tem que fazer? Você teria que ter pesquisado na internet. Eu sei que muitos alunos fizeram da seguinte maneira: copiaram a pergunta, digitaram lá no Google, tipo assim, uma pessoa que não tem nenhuma doença necessariamente saudável, justifique. Copiou essa pergunta lá no Google, jogou no Google, e aí o Braille respondeu. Beleza, você procurou uma alternativa, você se virou. No entanto, será que você aprendeu realmente ou você só fez copiar e colar? Né? Fica essa dica também. O que você teria que fazer para responder a esta pergunta aqui? Quais fatores você considera que estão relacionados aos fatos apresentados nas respostas das duas questões anteriores? Você teria que pesquisar quais são as causas das taxas de mortalidade infantil no Brasil, como eu fiz a pesquisa, para mostrar para vocês, porque eu já sabia. Então, eu fiz a pesquisa, eu fui aqui, ó, nesse site do Brasil Escola, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Nesse site aqui do Brasil Escola, nesse link, e aí aqui a gente vai ver que a taxa de mortalidade, deixa eu subir aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. A taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do número de crianças de determinado local, cidade, país, continente, que morrem antes de completar um ano, a cada 1.000 nascidas vivas, beleza? Aí, se você continuar lendo aqui, você vai ver o seguinte, que esse é um problema social que ocorre em escala global. No entanto, as regiões pobres são as mais atingidas pela mortalidade infantil. Entre os principais motivos estão a falta de assistência e de orientação. Aqui eu dei uma cortadinha, mas é isso aqui. As grávidas, a deficiência na assistência hospitalar aos recém-nascidos, a ausência de saneamento básico, desencadeando a contaminação de alimentos e de água, resultando em outras doenças de desnutrição. Então, como é que você poderia responder? Que entre os principais motivos estão a falta de assistência e de orientação às grávidas, ausência de saneamento básico, a falta de assistência hospitalar aos recém-nascidos. E isso acontece nas regiões mais pobres. A gente sabe que é nas regiões mais pobres, né? Então, a gente volta aqui para a apostila e dá a resposta. Bom, qual região apresentou a maior variação na taxa entre 1990 e 2007? Aí a gente olha no gráfico. Entre 1990 e 2007, ó, daqui até aqui, a região que teve maior variação não foi essa laranja aqui, porque ela variou muito, olha, teve maior variação. Que região é essa? Centro-Oeste. Deixa eu ver. Desculpa, que região é essa? Nordeste, tá vendo? Até eu tô confundindo nas cores aqui. Vamos ampliar aqui, ó. Região Nordeste. Então, a região foi a região Nordeste. Aqui no número 6 também, deixa eu minimizar aqui. Qual região apresentou as maiores taxas de mortalidade infantil no período mostrado no gráfico? Foi a região Nordeste. Por causa da cor que eu confundi, Nordeste. Aqui embaixo, qual região apresentou a maior variação na taxa entre 1990 e 2007? Região Nordeste também. Se vocês olharem aqui, a cor é muito parecida com o Centro-Oeste, mas não é Centro-Oeste, a resposta é Nordeste. Tanto nessa quanto nessa. E por fim, só um momento, e por fim, quais ações podem estar relacionadas com essa variação? Quais ações podem estar relacionadas com essa variação aqui, ó, na taxa? Porque ela começou muito alta, era uma taxa de 80 mil e ela caiu para 50 mil. O que pode ter acontecido para contribuir com essa variação aqui? Bom, para responder essa questão, basta você colocar o contrário do que você colocou aqui. Se os fatores que contribuíram para o aumento da mortalidade era a falta de assistência às grávidas e aos recém-nascidos,
era a falta de orientação às grávidas, era a ausência de saneamento básico e atendimento hospitalar, o que pode ter acontecido com essa variação? Por quê? Porque provavelmente nessa região teve algum trabalho de saneamento básico, de orientação às grávidas, do acompanhamento de pré-natal, teve um aumento na assistência hospitalar, um aumento no cuidado com a mãe e com o recém-nascido. Então, essas ações, né, de amparo e de cuidado, elas podem estar relacionadas a essa variação. Bom, pessoal, essa foi a correção da semana 1. Aqui tem umas sugestões também para vocês assistirem, para vocês verem e tal, que vão ajudá-los a ampliar o seu conhecimento neste assunto, tá bom? Espero que fiquem todos bem e até a próxima semana. Tchau, fiquem com Deus.